público que está nos assistindo, eu tenho certeza que a maioria não trabalha numa Big Tech. Eu espero que tenham pessoas que trabalham em Big Techs e desejo para você, se você não trabalha numa Big Tech, que um dia você consiga trabalhar numa Big Tech, com certeza é uma experiência incrível. Mas eu acredito que muitos dos nossos espectadores, eles não trabalham em empresas gigantes que têm bilhões e bilhões e de bilhões de dólares em caixa para poder tomar esse tipo de decisão e ainda não falir, né? E para o nosso público, eu acho que para que ele saia desse MesaCast com uma informação muito importante, eu queria que a gente aproveitasse esses minutos finais que nós temos para justamente dar dicas para o nosso espectador para que eles não cometam esse tipo de erro, né? De ir para uma tecnologia que é muito boa. Pelo que eu estou entendendo aqui, o problema nunca foi o microserviço. O problema sempre foi a aplicação dessa arquitetura em um contexto que não era válido, né? Professor Wesley Matheus, em que contextos e como evitar, em que contextos devemos utilizar microserviços, né? E como evitar de cair numa armadilha dessa? Quer falar, Matheus? Pode falar. Perfeito, Bruno. Eu gosto assim, quando a gente está falando de negócio, a gente tem que pensar no risco que a nossa infraestrutura pode fornecer ao negócio. Normalmente, se a gente vai nadar numa lagoa, a gente, fazendo uma analogia aqui, a gente não pula de cabeça. Dá para colocar o dedo do pé ali primeiro para ver se a água está muito gelada, para ver se realmente a gente vai conseguir entrar ali naquela lagoa e lidar com ela daquele jeito. Se a gente está falando de sistemas, trazendo um pouco da experiência que a gente já compartilhou juntos, a gente tem que entender a criticidade de cada sistema, fazer assim, estressar aquela arquitetura mesmo, desenhar, colocar à prova, ver se está bom, se não está, redesenhar, pensar como os componentes dessa arquitetura vão se correlacionar e se realmente faz sentido a gente estar fazendo uma mudança desse tipo, porque pô, o microserviços entrou num hype em que todo mundo queria fazer, mas ninguém conseguia, como o professor muito bem falou, nem o Martin Fowler, no seu dia mais filosófico, conseguiria definir com exatidão quando uma regra, né, para devo usar microserviço ou não, como a gente define tudo isso. Então eu gosto muito da abordagem, Bruno, de diminuindo aos poucos. Se a gente sentiu que o monolito ele já está virando, sobrecarregando, não está servindo para o nosso negócio, ao invés de microserviços, vamos pular para uma estratégia de serviços. Talvez eu possa tirar apenas uma pequena parte do meu sistema, ver como se comporta, aprender com essa mudança, porque muda. Quando a gente já está criando um outro serviço, a gente tem que trabalhar com autenticação e muitas coisas que antes já estavam. Se a gente está no monolito, é uma sessão para o usuário, ele usa pelo sistema todo. Só de eu tirar um serviço, eu já vou ter a primeira experiência de ter que ter essa autenticação feita. Fora começar a trabalhar com dado, que é um choque. Quando a pessoa começa a sair ali de uma base de dados para gerar uma nova base de dados, essa atualização de dados dá problema. Vou falar que dá problema, porque ou você tem que saber onde consultar, ou você tem que atualizar muito bem os dados e deixar tudo isso atualizado. Não é tão simples, não é tão fácil, e já começa a entrar conceitos de. Não é nada impossível também. Mas é assim, essa primeira quebra de paradigma normalmente é um choque quando essa equipe está passando a conhecer isso pela primeira vez. Então começa a se trabalhar com filas, aí a gente pensa, tem a fila de tudo que deu certo, a fila de tudo que deu errado, e então assim, vai devagarzinho, vai aos poucos, vai testando, dá um pequeno passo para depois conseguir dar outros passos maiores. Adorei, adorei, Matheus, a sua analogia com a lagoa, né? Nada como você, primeiramente, experimentar em coisas pequenas, né? Bom, nós que trabalhamos com desenvolvimento de software, já está no nosso kernel sempre pensar em conceitos de agilidade, né? Eu, como venho da questão da agilidade, a agilidade sempre prega a questão do fail fast, né? Como que eu consigo validar uma ideia de uma maneira pequena, com pouco risco, para que eu depois tome uma decisão maior, né? Que a gente fala muito sobre POC, né? Sobre prova de conceito. Mas, professor Milan, legal, tudo bem, eu concordo 100% com o Matheus de que antes de pular numa lagoa gelada, nós devemos botar o pezinho ali para ver se a gente encara esse desafio ou não.
Mas eu acredito que existam contextos onde é claro, aqui faz sentido usar microserviços. Eu não preciso nem gastar um tempo com uma prova de conceito. Quais são esses contextos, professor? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu concordo com o Matheus, tá? É exatamente isso. Começa pelo básico, tá? Começa. E o básico, quando eu falo básico, é assim: coloca as regras de negócio. Todo sistema começa pequeno. Todo sistema começa pequeno. Não adianta você falar assim, não, mas eu quero desenvolver um RP, então ele já vai começar grande, então eu já quero pensar nele todo quebrado. Não, todo sistema começa pequeno. Se é um RP, ele vai começar por algum lugar. Vai começar por onde? Estoque? Vai começar por controle de produto? Vai começar por contas a pagar? Onde o teu RP vai começar? Então, se ele vai começar pequeno, ele começa monolítico. Tá? Ele começa com toda a regra de negócio ali dentro. Conforme ele vai crescendo, vai se tornando mais complexo, e essa complexidade vai afetando a produtividade da tua equipe, e vai afetando também a questão de custos para você poder rodar, escalar e tudo mais, aí é que você começa a quebrar. Você começa a separar. E vai devagarinho, vai fatiando ele, entendeu? Não tenta simplesmente meter o machado no meio dele, quebrar ele. Não, vai tirando lascas ali dele e vai separando. Como é que você faz essa separação? Vai pela demanda. Principalmente se você está trabalhando com sistemas web, tá? Sistemas web é assim, ó. O básico do básico do básico é você ter métricas a respeito de como o teu sistema está rodando. Tá? Você tem um sistema para medir o desempenho do sistema em si, então, tipo, consumo de memória, você tem lá um APM, tá? Para quem não sabe, APM é um sistema de monitoramento do comportamento interno de uma aplicação, tá? O usuário não vê nada, mas por dentro da aplicação, aquele módulo ali de APM, ele coleta todas as métricas possíveis e imagináveis. Consumo de disco, consumo de memória, consumo de processamento. Dependendo da linguagem de programação, você consegue analisar até o tempo de retorno, tipo assim, quanto tempo demora para uma instrução sair da aplicação, passar pelo processador e voltar para a resposta do usuário. Então você consegue analisar isso, consegue analisar tempo de resposta de banco, você consegue coletar até quais as queries que estão causando delay, atraso na resposta de banco, porque às vezes a gente fica, não, é a aplicação que está com problema. Não, 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 é uma query que está ali no meio daquele processo que está atrasando. E aí você toma todo você toma um monte de atitudes que é tipo, vamos quebrar isso em microserviços e tal, sendo que é só você otimizar uma query. Então, use um sistema de monitoramento, entenda como a sua aplicação se comporta, tá? Às vezes a aplicação está rodando bem o dia inteiro, chega às 7 horas da noite, dá um crash nela e ninguém sabe por quê. Porque você não está monitorando a aplicação. Então, monitore a aplicação, entenda como ela se comporta e conforme ela for crescendo, você vai analisando quais módulos demandam mais especialização ou demandam uma elasticidade diferente de todos os outros. Esse módulo que requer elasticidade diferente vai se tornar um serviço ou um microserviço. Então você vai ali e cirurgicamente você remove aquele módulo e transforma ele num serviço. Os outros que estão mais equiparados, mais equilibrados entre si, permanecem no monolito, não tem necessidade de você quebrar. Então, nesses casos, essa evolução gradual ela é muito importante, tá? Mas existem poucos casos onde já no início da aplicação, a aplicação já merece um serviço dedicado para ela ou uma execução em Lambda, por exemplo, tá? E aí posso citar 1 milhão de exemplos, mas todos eles têm uma coisa em comum. Todos eles têm demandas instáveis, tá? Instáveis, ou seja, tudo que requer processamento constante vai para instâncias ou vai para um servidor dedicado, vai para uma infraestrutura que tenha a configuração ali de processamento, memória, disco e tal, fixa. Se o tráfego recebe oscilações de demanda muito drásticas e principalmente você não sabe quando, tá? Elas são imprevisíveis. Tipo, pode acontecer uma demanda, por exemplo, sistema de rastreamento de carros, tá? Que coleta informação lá do GPS, joga para dentro de uma base de dados e joga numa tela para alguém ficar monitorando e se um carro for roubado, ele poder acionar a polícia. Esse sistema de monitoramento pode sofrer
demandas maiores em determinados períodos. Então, houve um roubo, houve um problema. Segunda-feira, 8 horas da manhã, todos os caminhões, as frotas estão se movimentando e o sistema se sobrecarrega com demanda. Ao sábado, à 1 da madrugada, todos os caminhoneiros estão parados, não tem nenhuma informação sendo enviada para o sistema de rastreamento. Então, se você tem esse tipo de oscilação, sim, esse tipo de sistema merece ir para um sistema serverless que consiga atender picos de demanda com muito mais velocidade e que, quando estão ociosos, eles reduzam drasticamente ali os custos de operação. Então, não importa qual é o sistema, não importa qual é a finalidade, sempre está relacionado, a questão de custo está sempre relacionada com demanda, oscilação de demanda. Se é constante, instância fixa. Se é oscilante, pode ser que aquele sistema mereça uma plataforma serverless. Mas mesmo assim é bom analisar, tá? Eu já tive sistemas de clientes de consultoria que ele tinha oscilações, né, de tráfego, mas quando foi para uma solução serverless, a solução serverless não reduziu o custo. Ela aumentou os custos. E aí o que a gente teve que fazer foi uma análise muito mais profunda na lógica de negócio para primeiro otimizar a aplicação e banco de dados, para daí a gente pensar em serverless, tá? Mas a única situação que pode disparar o gatilho do pode ser serverless são aplicações que têm demandas, né, oscilantes. Essas oscilações, né, essas demandas que exigem um alto processamento, Isso. mas elas não são constantes e Não são acaba que o constantes. serverless ajuda bastante. É só lembrar o seguinte, 10 horas de execução de uma instância EC2 custa 3 vezes menos do que 10 horas de execução com a mesma capacidade computacional no Lambda. Só lembrar disso. Então, assim, para que vale a pena você migrar para o Lambda, no Lambda você tem que ter picos de acesso, tá? Que a quantidade de tempo que a aplicação fica em execução acima da linha média, tá? Seja menor do que o tempo total de execução. Então, você tem 10 horas, você tem 2 horas de pico por dia. Aliás, desculpa, vamos lá, 24 horas por dia, vamos pegar um dia cheio, né? Você tem 24 horas de execução. Você tem ali 2, 3, 6 horas de pico. E no resto, a linha fica abaixo da linha média de custo, né? Da linha média de execução. Já vale a pena você considerar fazer uma simulação ali de custo e tal, tudo mais para ir para Lambda. Agora, se durante as 24 horas do dia você fica no pico, tipo, durante 8, 10, 12 horas, faça os cálculos com bastante cuidado, porque ou pode ficar no 0 a 0, ou pode acabar custando mais caro no Lambda.